Quero abraçar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Mais um domingo aqui reunidos para junto compartilharmos a palavra de Deus. Então vamos utilizar agora o Evangelho segundo João, capítulo 10. Vamos meditar no versículo de número 10, que diz assim: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos irmãos, dentro desse versículo eu queria falar das 5 características de Jesus como bom pastor, no texto em questão, e mostrar para os irmãos que Jesus é o nosso bom pastor. Não somente isso, mas antes de definir essas características para os irmãos, eu gostaria da gente identificar a identidade deste ladrão a qual Jesus fala no capítulo de número 10, no verso de número 10. Muitos pregadores afirmam que o ladrão aí mencionado é o diabo, é Satanás. O que nós não concordamos, porque nós sabemos que para se interpretar um texto é necessário se observar o seu contexto imediato e o seu contexto remoto, né? E alguém pode dizer assim, mas o que é isso? Contexto imediato, contexto remoto? Contexto imediato são os versículos que antecedem, que vêm antes, e os versículos que vêm depois daquele versículo, o texto que você está analisando. E o contexto remoto é os capítulos que vêm antes e vêm depois, em alguns casos todo o livro, em alguns casos toda a Bíblia, para se ter uma cosmovisão daquele tema, daquele assunto, dentro de uma visão geral bíblica, né? Então, justamente nesse princípio hermenêutico, que a gente precisa observar que o capítulo 10, ele antecede logo, ele vem logo posterior ao capítulo de número 9, é lógico, e o capítulo de número 9 mostra a disputa dos fariseus com Jesus por causa que Jesus curou um cego de nascença num dia de sábado. E isso é bastante interessante, eu estou com as escrituras aqui em minhas mãos, para fazer a leitura de alguns versículos de forma bem rápida, irmãos, que o vídeo não pode ficar muito extenso. O versículo de número 13 do capítulo 9, nós estamos observando o contexto imediato para poder definir a identidade do ladrão no versículo 10 do capítulo 10. O versículo de número 13 do capítulo 9 diz assim: Levaram aos fariseus o homem que fora cego. E era sábado. Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Já no verso 16 diz assim: Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Observe aí que os fariseus agora questionam que Jesus não é de Deus porque curou o homem, fez ali uma mistura de saliva com terra, com barro, e curou os olhos do homem. Então os fariseus consideraram isso um trabalho e chegaram à conclusão de que Jesus não era de Deus porque tinha realizado tal obra no sábado. Queridos, olha que coisa interessante. No versículo de número 34 diz assim: Diante disso eles responderam: Você nasce cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Falando que os fariseus falou isto para o homem que fora curado por Jesus, como é que se ele nasceu cego, ele nasceu em pecado, que era a teologia que dominava, né, a mente das pessoas naquela época. Você nasceu cego, era um castigo de Deus. Então, se ele nasceu cego, ele nasceu cheio de pecado. Como é que ele ia ensinar os líderes religiosos daquela época, né? E o expulsaram. Mas o expulsaram de onde? O versículo 22, nós estamos no capítulo 9. O versículo 22 nos responde isso. Diz assim: Seus pais, os pais do homem que foi curado, disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo ou o Messias, seria expulso
da sinagoga. Então expulsaram ele de onde? Da sinagoga, né? Olha todo esse contexto. O homem foi expulso da sinagoga, os fariseus duvidam do milagre e do poder de Jesus, mas o que chama a minha atenção é o final do capítulo 9. No versículo 40, os fariseus dizem assim: alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Eles perguntam a Jesus. Verso 41, Jesus responde: disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Então perceba que todo o capítulo 9 é uma disputa dos fariseus, dos líderes religiosos daquela época, principalmente os fariseus, com Jesus Cristo, com o nosso Senhor, por causa desta cura que Jesus realiza no dia de sábado, a cura de um cego de nascença. E aí começa o capítulo 10 e o versículo 6, para mim, é conclusivo, porque ele diz assim: Jesus usou essa parábola, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Aí o verso 7. Então Jesus afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha o versículo de número 8 do capítulo 10. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Aqui, irmãos, Jesus não está se referindo aos profetas veterotestamentários, não. Aos profetas do Antigo Testamento, não. Porque os profetas eram tidos como boca de Deus, servos de Deus. Jesus está se referindo aqui a todos aqueles que se autodenominavam o Cristo, o Messias. E pela história a gente sabe que houve vários Cristos nesse sentido, várias pessoas que se autodenominavam o Messias, tanto antes de Jesus como depois de Jesus. Então, para mim, eu entendo que o ladrão do versículo 10, do capítulo 10, são os falsos líderes religiosos, que no texto aqui em questão aponta mais diretamente para os fariseus. Embora não inclua os principais sacerdotes, não exclua, desculpe, não vai excluir os principais sacerdotes, os saduceus, mas o foco principal do Senhor Jesus Cristo aqui é justamente os fariseus. Tanto é que o verso 19 do capítulo 10 diz assim: diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Aí, continuando, versículo 20. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Verso 21. Mas outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então você perceba que todo o capítulo 10 ele ainda está dentro desse contexto do capítulo 9. Então fica claro que o ladrão e salteador do capítulo 10 são os falsos líderes religiosos, em especial os fariseus. E aí sim, agora eu apresento as 5 características de Jesus como bom pastor no texto. Né? Lógico que se eu tivesse tempo para expor, eu ia deixar isso bem mais claro. Mas como não há tempo, eu acredito que aí já seja o suficiente. Então, primeira característica de Jesus como bom pastor no capítulo 10 se encontra justamente, queridos irmãos, no verso de número 11, que diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Primeira característica, Jesus dá a vida por nós. Olha que coisa. O bom pastor nos ama tanto e esse dá a vida por nós revela o amor incomensurável de Deus. O amor de Deus, o gigantesco amor de Deus. É a revelação do amor de Deus dizer que Cristo, o próprio Deus encarnado, dá a vida por nós. Segunda característica de Jesus como bom pastor, verso 14, que diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. O autoconhecimento ou o pleno conhecimento do pastor de Jesus que ele tem de cada um de nós. Ele nos conhece intimamente.
Esse conhecimento revela aí a presciência, né, do Senhor Jesus Cristo por nós. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos desejos, enfim, ele nos conhece por completo. Terceira característica de Jesus como bom pastor, ainda continua no verso 14, diz: e elas me conhecem. As ovelhas conhecem o seu pastor, conhecem a voz do seu pastor. E nós só conhecemos a Cristo Jesus, ou a Deus, ou ao Espírito Santo, porque ele se revela por nós através da sua palavra. É até um tema teológico, né? Nós só conhecemos de Deus daquilo que Deus se deixa revelar, né? Nós só conhecemos algo de Deus, aquilo que Deus se revela para nós. Então, é a terceira característica de Jesus como bom pastor, é a autorrevelação dele para as suas ovelhas. E a quarta característica de Jesus como bom pastor está no versículo 28 do capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna. Perceba que na primeira característica, no verso 11, diz que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Agora, esta vida que ele deu por nós, gera em nós uma vida, mas não uma simples vida, mas uma vida eterna. Uma vida para sempre ao lado de Deus. Isso é uma coisa extraordinária, irmãos. E a quinta e última característica de Jesus como bom pastor, ainda no versículo 28, diz assim: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha aí, quinta característica de Jesus como bom pastor, ele cuida e ele protege das suas ovelhas. Ninguém pode arrebatá-las, ninguém pode arrancá-las de suas mãos. Ele não só guarda e protege, como ele tem o poder de guardar e de proteger. Então, meus amados irmãos, Jesus é o nosso bom pastor. Jesus cuida de nós. Aconteça o que acontecer, ele está do nosso lado. Ele está nos guardando, nos protegendo de todos os males. Talvez nós não entendamos os planos, os projetos, o desenrolar do plano de Deus, mas saiba de uma coisa: estar nos braços de Jesus é o melhor lugar do mundo. E o ladrão e mercenário, ele só quer usufruir do benefício que a ovelha pode dar para ele, né? Ele não cuida da ovelha, ele não fornece um alimento saudável para a ovelha, ele não trata da ovelha. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos a refletir nisso. Desde a época do Senhor Jesus Cristo, já tinha falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes espirituais. E no nosso tempo não é diferente. Pelo contrário, vai aumentar, né? Para que a gente possa ver a consumação do projeto salvífico de Deus, vai aumentar os falsos líderes, os falsos profetas, a apostasia, enfim. Mas nós temos uma certeza e uma convicção: Jesus é o nosso bom pastor e ele cuida de nós. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço a sua oportunidade em nome de Jesus. Amém.